Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículos do 5 ao 14. Para a gente ver nesta palavra que pessoas que caminham com Deus muitas vezes são alvo de ataques como o que nós sofremos no nosso dia a dia. E aí a grande pergunta que precisa ser respondida: nesta hora, o que fazer? O que fazer quando nós somos injustamente atacados? O que fazer quando nós somos alvo de um julgamento errado, enganoso, que alguém fez a nosso respeito? Quando alguém fala mal de nós sem a gente merecer. Porque isso acontece não é novidade para ninguém. Mas talvez seja novidade para você, para mim, para muitos de nós. O que é que nós devemos fazer nesta hora? Como aproveitar isso também em nosso favor? A palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus tem um ensinamento infalível, certeiro, para cada situação que enfrentamos. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículos do 5 ao 14. Semei amaldiçoa Davi. Semei amaldiçoa Davi. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera. Ele se aproximava, proferindo maldições, e a despeito de toda a tropa e os guerreiros de elite agrupados à direita e à esquerda do rei Davi, atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei. Andava gritando suas maldições: vai-te embora, assassino vadio. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. És vítima da tua própria maldade, pois és um assassino. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que esse cão morto continuaria amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa porque o Senhor o mandou dizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isto? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar, conforme o Senhor lhe disse. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Enquanto Semei caminhava no flanco do monte e o acompanhava proferindo maldições, atirando-lhe pedras e espalhando poeira no ar. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram enfim exaustos às águas onde se refizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi bem conturbado esse período da vida de Davi e de Saul. Saul foi ali o primeiro rei
exigido pelo povo de Deus. Que o povo tinha por rei o Senhor. Deus era quem estava à frente daquela nação. Mas como a grama do vizinho parece sempre mais verde, né? E isso com o povo de Deus e com cada um de nós que também somos povo de Deus, essa mania de ficar olhando para os outros, se comparando e querendo que os outros têm, muitas vezes, inclusive, sem questionar se aquilo que o outro tem realmente caberia na nossa vida. Sem questionar se realmente aquilo que o outro tem, se seria o melhor para nós. Então o que o povo fez? Começou a pressionar, dizendo: as nações à nossa volta têm um rei, e a gente não tem? Não, nós queremos um rei. E ali os juízes se reuniram, homens e mulheres sábios se reuniram e disseram: olha, esse pedido não vai ser coisa boa. E o próprio Senhor disse que se o povo de Israel tivesse um rei, esse rei lhe imporia os seus caprichos. E seria duro para eles, mas mesmo assim eles quiseram. E fizeram um sorteio sobre de qual tribo sairia este rei. Depois que sortearam uma tribo, foram lá e sortearam qual família daquela tribo teria o rei, e depois de sortear da família, sortearam qual membro daquela família seria o rei, e a sorte caiu sobre Saul. Saul, num primeiro momento, entendeu que o que esperava era tão assim radical, drástico e desinteressante, que ele se escondeu, ele fugiu para não ser sagrado rei. Mas mesmo assim o foi. E olha, a vida de Saul foi bastante conturbada, porque Saul não tinha um coração voltado para Deus. Foi um homem ungido, recebeu a bênção de Deus, recebeu essa missão e com ela a graça para realizar esta missão, mas o coração de Saul estava nas coisas e não no Senhor. E não foi uma nem outra vez que Saul desrespeitou, desobedeceu aquilo que Deus lhe orientava e foi se tornando uma pessoa desagradável a Deus, ao ponto que Deus deu a Davi esta unção. Mas Davi foi ungido rei quando Saul ainda estava vivo. Aí você imagina o combate que houve entre eles. Saul queria matar Davi de qualquer jeito. E é claro, a situação acabou pegando para o lado de Saul. E quando Saul chega ao fim de seus dias, é claro que os parentes e os amigos de Saul não se conformam com isso. Não é? A gente percebe que quando uma coisa é conquistada ali com derramamento de sangue, com força, isso nunca termina bem. Na casa de Davi também respingou desse mal. E os olhos do filho de Davi, os olhos de Absalão, cresceram sobre o trono. E Absalão, querendo passar por cima do pai, que era Davi, tentava usurpar o trono. Você entendeu por que esse homem vem amaldiçoando? Vem jogando na cara de Davi tudo aquilo que estava acontecendo. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem de parentela de Saul, que era o antigo rei. Esse homem chamado Semei, filho de Gera, ele se aproximava do rei proferindo maldições, sem sequer considerar o perigo que ele estava correndo, porque Davi era o rei. E Davi estava ali, olha, com a tropa, com toda a tropa e os guerreiros de elite, agrupados à direita e à esquerda, com arcos, flechas, espada. E esse homem ignorou o exército que acompanhava Davi. E mesmo com Davi estando escoltado por uma escolta fortemente armada, esse homem amaldiçoava Davi, jogava pedra nele, jogava pedra nos soldados, nos servos de Davi,
e gritava as suas maldições, dizendo: vai-te embora, vadio, assassino, vadio. E aí pega aquilo que estava ferindo o coração de Davi. Olha, gente, tem que ter uma força muito grande, tem que ser realmente um homem de Deus para aguentar isso. Que imagina você num posto, o maior posto à frente de uma nação, e você ter um homem ali te desrespeitando o tempo inteiro, você com os seus soldados armados à espera apenas de uma ordem para calar a boca dele, e você aguentar todo tipo de xingamento e de humilhação. Davi aguentou firme, mas esse homem não se contentou, ele foi muito mais fundo, ele foi e mexeu na ferida de Davi que estava aberta. Porque tinha uma ferida aberta em Davi que estava doendo demais. Que ferida era essa? O filho dele estava procurando matá-lo. O filho de Davi queria matá-lo para ficar com o trono. E como é que você vai fazer de inimigo um filho seu? Como é que você vai matar seu filho? Porque o único jeito de Davi se ver livre das perseguições de Absalão era matando. Porque se aquele homem vivesse, Absalão vivesse, Davi não estaria seguro. Porque ele procurava de todos os meios matar o pai para ficar com o trono. Como pode um pai matar um filho que ama? Então Davi estava correndo risco de morte. E o que ele tinha possibilidade de fazer não deveria. Porque o seu inimigo era o seu filho. Como ele poderia carregar esse peso de matar o próprio filho? Imagina o drama que esse homem estava vivendo. Imagina que difícil estava sendo para Davi. E ainda me aparece um excomungado pelo meio do caminho, que vai gritando para ele esse monte de coisa e ainda continua dizendo assim: o Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. Davi não usurpou o trono. Davi não pediu para ser ungido rei. Foi o próprio Senhor que se manifestou ao profeta e enviou até a casa do pai de Davi, que tinha muitos filhos mais hábeis para assumir o trono do que Davi. Davi nem estava na casa no momento. E o profeta, depois de ter rezado, disse: nenhum desses aqui é o que o Senhor escolheu. Onde está? Você tem mais algum filho? Porque o pai tinha escondido que tinha um filho, um outro filho. Porque Davi era raquítico, porque Davi era ruivinho, clarinho demais, tinha feições muito delicadas. Até algumas expressões dizem que ele era bonito demais, mas no sentido que tinha uma beleza como as mulheres têm, não é? As mulheres são mais bonitas do que os homens, isso não tem o que se dizer, não é? E Davi tinha essas feições mais delicadas, o que para o pai dele não pesava não. E Davi, homem, viu? Porque uma das coisas que ele teve foram várias mulheres, então eram apenas mesmo as feições que ele tinha dessa forma. Mas o pai não queria, escondeu ele. E o profeta disse: não, está faltando alguém aí na casa. Porque o Senhor escolheu esta família, mas entre os que estão aqui, não está o escolhido de Deus. Mandaram chamar Davi. Quando o profeta viu, disse: é esse. E ungiu aquele garoto. Porque ele era um menino, um pastorzinho de ovelhas. Como que aquele pastor de ovelhas, acostumado simplesmente a tocar o rebanho e dar pedrada de estilingue, como é que esse poderia usurpar o trono de um homem que tinha um exército fortemente armado? Não tinha como, gente. Foi Deus quem conduziu Davi até este lugar. Mas para esse homem, Davi tinha usurpado o trono. E aí ele diz: o Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou a teu filho Absalão. Tu és vítima, Davi, da tua própria maldade, pois és um assassino. Aí o Abissai
que estava ali escoltando o rei, disse a Davi: Senhor, por que deixa esse cão morto continuar amaldiçoando o Senhor? Me deixa passar, que eu vou lá e corto a cabeça dele fora. Mas o rei respondeu: não te intrometas. Se ele amaldiçoa porque o Senhor permitiu ele fazer isso, quem poderia dizer a ele: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se o meu filho que saiu das minhas entranhas... Ó a ferida aberta aí. Isso aqui é um desabafo. Isso aqui não é uma conclusão lógica. Isso daqui não é uma aprovação de Davi, não. Isso daqui é o lamento, é o choro de um pai que tem o coração rasgado pelo seu filho. Vede, se o meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão isso aí que não é meu filho. Que também está irado, está magoado, esse filho de Benjamim. Deixa ele amaldiçoar, deixa. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria e em vez da maldição, Ele me conceda a bênção, me conceda uma boa sorte, me conceda fazer uma experiência diferente. E diante das imprecações daquele homem, o que foi que Davi fez? Davi e os seus homens seguiram adiante. Gente, a gente tem que aprender a seguir adiante. A gente tem que parar com essa besteira de ficar trocando desaforo com quem nos amaldiçoa, independente da gente ter razão ou não. A gente tem que aprender, apesar das feridas que nós carregamos, ou de um momento ser extremamente doloroso para nós, como um momento de um luto, porque Davi estava vivendo um luto, não de um filho morto, mas de um filho vivo, que era como se fosse, que era pior do que se estivesse morto. Porque quando você tem um filho que falece, você perdeu porque o corpo dele morreu. Mas quando você tem um filho que quer te matar, você perdeu o coração desse filho, que é muito pior. Davi estava de luto. Nós temos que aprender a seguir adiante, mesmo quando alguém aproveita o luto para nos ofender. Não é? Tem alguns lugares que a gente quase não acredita no que ouve. Porque tem lugares no nosso Brasil que você não pode fazer os velórios à noite. Porque há quadrilhas, há bandidos especializados em invadir o velório e assaltar as pessoas ali naquele momento. Você se pergunta: onde está o coração dessas pessoas? Primeiro, por se embrenharem pelo crime, né? Porque o crime é sempre crime contra alguém. É muito fácil defender a pessoa que cometeu o crime quando nós não somos vítimas do mal que ela fez. O crime é sempre um crime contra alguém. E às vezes, num momento de luto, a pessoa está enterrando um filho, um pai, uma mãe, um esposo, a esposa. A pessoa para ali o velório, assalta todo mundo, leva os bens das pessoas, une aquele momento de dor, mais uma provação, mais uma humilhação. Mesmo numa situação assim, nós temos que aprender a seguir adiante, a não parar no mal que nos foi feito. E tal como Davi, sem ficar retrucando, veja, porque também Isaías, a respeito do servo sofredor que é Jesus, diz: ele não abriu a boca. Flavinho tem uma música linda, né? Linda a respeito do servo sofredor. Não abriu a boca. E eu pergunto para você: de quanta graça nós precisamos para saber lidar com o mal entendido? Gente, para lidar, para acolher bem um mal entendido, nós precisamos da graça de Deus. Porque não é fácil a gente se sentir incompreendido. Não é. Para lidar com o mal entendido, nós precisamos da graça de Deus. Quanta força é necessária para a gente se manter sereno, para a gente se manter em paz.
para a gente se manter tranquilo, sem espírito de vingança, quando alguém nos ataca com um mau julgamento. Basta a gente viver em comunidade para a gente descobrir que é muito fácil a gente ser julgado por aquilo que a gente não é, por aquilo que a gente não fez. Às vezes basta alguém levantar uma suspeita e aquela suspeita vai passando e daqui a pouco aquilo se transforma para muitos numa verdade. E às vezes não é. E quanta dor isso causa na gente. Basta ser parte de uma família para a gente entender que às vezes uma iniciativa que a gente teve bem intencionada, mas mal julgada, mal interpretada pelo irmão, pelo primo, pelo tio, tem consequências terríveis para nós. Que a gente fica mal falado na família, todo mundo fala mal, mas ninguém vem para conferir a verdade, para ver se é aquilo mesmo. Eu te pergunto, quanta força é necessária para a gente se manter firme e pessoa de bem nesta hora? E digo mais, nada revela tão bem de que material é feito o caráter de uma pessoa como uma coisa má que é dita contra ela. Presta atenção que você descobre de que essa pessoa é feita. Ela é feita de material bom ou ela é feita de lodo? Essa pessoa, ela é feita de coisas boas ou ela é feita de lixo? Não é o caráter dela que eu estou falando. Pessoa não, o caráter. Onde é que essa pessoa encontrou o caráter que ela tem? Ela forjou esse caráter com a força do Espírito Santo? Ou ela achou esse caráter dela no lixo? Sabe como é que você faz para poder ver do que é feito o caráter de uma pessoa? É só você prestar atenção em como ela reage quando alguém fala mal dela. Quando uma coisa má é dita contra ela. Você quer saber do que é feito um cristão? Se é feito de fé mesmo ou se é feito só de teoria? Presta atenção em como é que ele reage quando alguém o calunia, o difama. Isso vai mostrar quem ele é. Esse é o teste que prova se nós somos lata banhada a ouro ou se nós somos de ouro maciço. Porque a hora que vem o falatório contra a gente, e vem, é como se você pingasse um ácido, um corrosivo ali naquela capa, aquele folheado de ouro, e aquilo sai e o que está por debaixo fica à mostra. Tem gente que parece muito humilde, até você contrariar a humildade dele. Aí ele rasga as vestes, aí ele faz igual esse um aí, joga terra para cima e xinga, vadio, e vai e solta o verbo. Foi contrariado. É interessante, às vezes você vê algumas pessoas com aqueles discursos melancólicos, né? Você está vendo que é uma humildade falsa que dói. A pessoa começa, não, porque quem sou eu? Eu não mereço, eu pecador, eu sou indigno. Você quer ver a pomba virar uma cobra? É só você concordar com ele no discurso que ele está fazendo. Não, porque eu não mereço. Realmente, ouvindo aqui o senhor não merece mesmo. Nossa! Ele pode falar, mas se você disser, vira ofensa. Por quê? Porque ele não concorda com aquilo que ele está dizendo. Não é que ele acredita que ele é uma pessoa indigna, não merecedora da graça de Deus. Não. A pessoa faz isso para ganhar elogio. Ele se põe para baixo para o outro vir para elogiar ele. Aí você concorda com ele nas coisas que ele está falando de ruim a respeito dele mesmo. Ah, mas aí vou te dizer, uma metamorfose acontece na mesma hora. A pomba vira uma cobra e te pica se tiver oportunidade. Por quê? Foi testado e não foi aprovado. Qual é o teste que prova que nós somos ouro maciço e não lata banhada a ouro? Passar por uma maledicência que alguém proferiu contra nós. Então veja, se nós apenas pudéssemos conhecer
As bênçãos que estão guardadas, as bênçãos que estão escondidas em nossas tribulações. Toda tribulação tem uma bênção escondida, minha gente. Toda ela. A tribulação que você está vivendo, a provação que você está enfrentando, a aflição pela qual você está passando, tem uma bênção embutida nela. Você só tem que achar. Se apenas pudéssemos conhecer as bênçãos que estão ocultas nessas tribulações, nas nossas tribulações, nós iríamos dizer como Davi ao ser amaldiçoado por Simei. O que a gente iria dizer? Deixa que amaldiçoe. Deixa falar. Porque talvez o Senhor me pagará com um bem a sua maldição deste dia. Gente, essa é uma outra verdade que a gente experimenta quando nós vivemos junto com muitas pessoas. Que a verdade se manifestará. E que Deus honra os que são seus. Deus honra os que são dele. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo nos honra fazendo a verdade vir à tona. Então quem é que vai fazer justiça? Não será você. Quem é que vai fazer a verdade vir à tona? Também não será você. Confie que Deus, no tempo certo, manifestará que você é ouro maciço. Até lá, aguenta o ácido. Aguenta. Esse é um teste que o ourives muitas vezes faz. Você leva uma aliança lá e ele pinga o ácido. Se não for ouro, já era. Você não volta nem com o falsificado para trás, porque estraga. Mas se for ouro, ácido não faz nada. Aguenta o ácido. Porque o Senhor é quem assumirá a sua defesa, a sua causa. Agora, quando a gente tenta ficar se justificando e pelas próprias forças mostrar que nós estamos certos, que o outro está errado, que ele tirou uma conclusão precipitada, eu também aprendi que quando a gente fica muito determinado em fazer a própria defesa, até os inocentes parecem culpados quando se defendem. Confie nas mãos de Deus a sua defesa. Algumas pessoas facilmente se afastam de sua missão, se afastam da grandeza do trabalho da sua vida. É o trabalho da vida da pessoa. Facilmente ela se afasta para perseguir gente que a ofendeu, para perseguir seus ofensores, para perseguir seus inimigos. E aí, por causa dessa decisão de parar o bem que está fazendo para ir no encalço de quem estragou o dia dela ou a boa fama dela, o que ela faz? Ela perverte a própria vida. E a vida, aquela vida que tinha sentido, aquela vida que tinha significado, aquela vida que estava indo tão bem, que estava construindo uma coisa tão boa, sabe o que ela vira? Ela se torna um insignificante redemoinho de atividades. Você perde o foco, você começa a fazer um monte de coisa. Porque você quis enfrentar esse tipo de distração. Olha, vou dar um exemplo que talvez ajude. É como você passando por um bosque e vem uma vespa e te ferroa. Aí você diz: vespa desgraçada. Vou mostrar para ela como é que se faz. Aí você vai lá, vai lá no, como é que chama? Na colmeia dela lá. Vespeiro. No vespeiro. Você vai lá no vespeiro. Você pega um pau e dá com o pau no vespeiro. Aí você pode até usar esse pau, meu amigo, para continuar batendo nas vespas que virão. Você pode até conseguir enxotar essas vespas. Mas, meu amigo, você vai sair todo picado. E você não vai ganhar nada pelas dores que você enfrentou por ter ido mexer no vespeiro. E olha, que bom que é o vespeiro, porque mel de vespa não vale a pena. Nem vale a pena o sofrimento. Nem isso você consegue lucrar. Porque quando você vai lá numa colmeia de abelhas, né? Ainda tem um mel, né? Ainda tem um melzinho. Você tomou as ferroadas, mas tem um mel no final. De vespa,
Esse povo que sai amaldiçoando você não é abelha, é vespa. Se você for lá gastar seu tempo, você só vai tomar mais ferroada e não vai pagar o seu prejuízo. Deixa que amaldiçoe. Eu faço o que, Márcio? Igual o Davi, segue adiante. Vai para frente. Que Deus nos dê ser mais como aquele Jesus, que quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se nas mãos daquele que julga retamente. A gente tem que aprender a entregar algumas causas e a nossa vida nas mãos de Deus. Nós precisamos levar em consideração que Jesus suportou ser contrariado por gente que estava errada e por gente que estava atolada no pecado. Aí a gente fica, mais uma vez, a comparação, né? Mas esse imprestável, que todo mundo sabe que só faz coisa ruim e está no pecado, vem falar de mim que estou fazendo certo. E Jesus, você é melhor do que ele? Porque Jesus era santo. Eu não sou. E toma a liberdade de dizer que você também não é. Mas Jesus, que era santo, sem pecado, aguentou todo tipo de calúnia, mentira e difamação a respeito dele e não abriu a boca. Foi por isso que ele venceu. Foi por isso que até a morte ele venceu. Para a gente ir concluindo aqui, quero dizer para você que há uma sabedoria que só desfruta quem não se queixa. Existe uma inteligência, uma sabedoria, um modo de viver delicioso que só desfruta quem escolhe não murmurar contra as situações e contra a vida, porque a reclamação sempre põe a pessoa em descrédito. Eu estou me treinando para eu não reclamar, porque eu ainda reclamo mais do que eu gostaria. Só que eu sei que a reclamação só desacredita a gente. Olha que interessante, a cabeça sabe, mas o coração destreinado não obedece. Eu tenho que treinar o meu coração para não reclamar mais, porque a reclamação atrai desprezo sobre a gente, mesmo que a gente tenha razão. Há pessoas que pensam que ao reclamar elas vão conseguir que as pessoas tenham compaixão dela, acham que vão conseguir que venham adular ela, venham fazer um cafuné, que venham lhe dar consolo. Só que a reclamação, gente, tem efeito contrário. A reclamação afasta as pessoas de nós. A reclamação é terrível. Sabe o que muita gente não presta atenção? Que quando você reclama, você atiça o sentimento das pessoas para te julgar. Você começa a falar, não, porque a pessoa começou, fez isso contra mim, fez aquilo, ela disse isso, ela disse aquilo. Sabe quem te ouve o que começa a pensar? Será que o que falaram dela não é verdade? Ela está tão afetada. Isso daí pegou na ferida dela, hein? Acho que é. Você que atiçou. Para as pessoas acreditarem que isso é verdade e menosprezar você. Inclusive, a nossa reclamação encoraja outras pessoas para nos afligirem. Então, quando você publica que essa ou aquela pessoa ofendeu você, isso parece abrir caminho para que mais gente faça o mesmo. Então, ainda que seja por inteligência, tá te amaldiçoando, deixa que fale. O que você faz? Segue adiante. Os cachorros latem enquanto a caravana passa. Deixa o cachorro latir, vai embora, toca a sua vida adiante, porque quem reclama de ofensas passadas, sem perceber, acaba abrindo espaço para ofensas futuras. A pessoa fica colecionando as coisas que você diz, para lá na frente usar contra você. Então, com as suas queixas, tem gente buscando consolo ou alívio, mas em vez disso só consegue que tenham pena dela. Você quer que os outros tenham pena de você? Conseguem desprezo das pessoas. Você quer que as pessoas desprezem você? Nunca. Então a melhor coisa é mudar de atitude. Ponha em evidência o bem. Elogie quem te apoia.
Em vez de você ficar com o foco em quem maltrata você, elogie quem te apoia. E você verá que vai aparecer mais apoio. Reconheça o bem que te é feito, porque as pessoas ajudam quem sabe reconhecer e nunca esquecem os favores recebidos. Agora, ninguém tem prazer com gente reclamando e mal agradecida. Não tem, gente. Nós temos que cerrar a porta, fechar a porta à reclamação. E, sobretudo, nunca ter um coração mal agradecido, a começar por Deus, que tantas bênçãos nos dá. Nunca divulgue as coisas ruins que falam de você. Não pare nelas. Siga em frente. E eles seguiram em frente para onde? Olha lá no versículo 14. Chegaram, enfim, exaustos às águas onde se refizeram. Eles não teriam se refeito se eles estivessem parados lá, metendo a língua naquele cara que estava batendo boca com eles. Siga em frente e busque o seu refrigério em Deus. O Espírito Santo é a água viva que vai refrigerar você, que vai regenerar você. É o Espírito Santo que vai refazer as suas forças. Não fique em quem rouba as suas forças. Vá adiante até aquele que pode refazer o seu ânimo e a sua coragem. Assim você vai conservar os seus amigos e você vai conter os seus inimigos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito, muito obrigado, ó Deus. Você que está sofrendo, sem forças pra caminhar, não desista, irmão. Passa pela provação e o Senhor enxugará as tuas lágrimas. Você que está sofrendo, sem forças pra caminhar, não desista, irmão. Passa pela provação e o Senhor enxugará as tuas lágrimas. Vencedor, Ele é fiel a todo aquele que clamar o seu santo nome. Nada vai nos separar do teu amor. Em Jesus eu sei que sou vencedor. Você que está sofrendo, sem forças pra caminhar, não desista, irmão. Passa pela provação e o Senhor enxugará as tuas lágrimas. Vencedor, Ele é fiel a todo aquele que clamar o
amor. Em Jesus eu sei que sou vencedor.